Olá, tudo bem? Eu sou a professora Andréia, sou professora de Geografia. A minha formação é licenciatura em Geografia, pertence ao Núcleo Regional de Educação de Laranjeiras do Sul e do município de Quedas do Iguaçu. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre os movimentos da Terra. O nosso objetivo vai ser compreender os movimentos de rotação e translação da Terra e as consequências que gera para o nosso planeta. Vocês lembram como acontece o movimento de rotação e translação? Então vamos lá, senta que lá vem história. Vocês sabem que a Terra que gira em torno do Sol, mas há milhares de anos esse fato não era conhecido. Ptolomeu, ele acreditava que a Terra era o centro do universo e que o Sol e os outros planetas que giravam em torno da Terra. Essa teoria ela foi formulada lá no século II e ela é conhecida como geocentrismo. Somente 14 séculos depois, Nicolau Copérnico publicou a teoria heliocêntrica ou heliocentrismo. Ele defendia que a Terra e os outros planetas que giram em torno do Sol, nosso astro maior, confirmando também que a Terra ela gira em torno do seu próprio eixo, movimento de rotação. A forma da Terra. A Terra ela tem um raio médio de 6.371 quilômetros e define como uma forma de geóide, com uma superfície irregular, como apresentado nessa imagem aqui. Por quê? Ela apresenta deformações causadas por diferenças em determinados pontos e acúmulos de massa de maneira irregular ao longo de todo o seu volume. Além disso, as diferenças de altitude, profundidade também, que as formas de relevo, ela não permite que o planeta Terra ele seja totalmente redondinho. Então, por isso que tem essa forma de geóide. Movimentos da Terra. Os movimentos mais importantes que a Terra realiza são o movimento de rotação e o movimento de translação, os quais influenciam no dia, na noite, no clima, paisagens, estações do ano. O movimento de rotação é um movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. É como se ela estivesse rodando em volta de si mesma. Esse tempo, ele tem 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, aproximadamente 24 horas ao dia. O movimento de rotação, ele é responsável pelo movimento aparente do Sol. Aquele movimento que a gente imagina que o Sol está fazendo o movimento, que não é verdade, o Sol está paradinho. Quem está fazendo esse movimento é o planeta Terra, girando em torno do seu próprio eixo. Você já teve a impressão que o Sol se movimenta? É chamado movimento aparente do Sol, pois ao longo do dia o Sol ele é percebido em posições diferentes com o passar das horas, como vocês observam nessa imagem aqui. A aparência que a gente tem é que o Sol ele nasce no nascente e se põe no poente. O que a gente imagina? Que quem está fazendo esse movimento é o Sol, porém é a Terra girando em torno do seu próprio eixo, fazendo esse movimento de oeste para o leste. Muito bem, movimento de rotação. A principal consequência do movimento de rotação é a sucessão dos dias e também das noites. Como vocês observam nessa imagem, quando a face da Terra ela está virada para o Sol, é dia. Se ela está de costas, esse movimento, esse aparente do Sol vai ser noite. Por quê? Porque é projetada a sombra no lado escuro, fazendo com que seja noite. Observando essa imagem, vocês podem ver que de um lado é dia e do outro lado é noite, pelo movimento de rotação, fazendo com que esse lado esteja totalmente virada para o Sol e essa face ela esteja de costas para o Sol, projetando a sombra e fazendo com que seja noite. Também tem os fusos horários. O que são os fusos horários?
Os fusos também são consequência do movimento de rotação para facilitar a comunicação social, as relações políticas, comerciais entre os países. Ela foi realizada em 1884, né? Uma convenção internacional padronizou a contagem do tempo. Com a padronização, permitiu saber o horário preciso em um determinado lugar, sem necessariamente estar nesse lugar. O meridiano de Greenwich, ele é um marco zero e tornou-se referência mundial para determinar as horas. Ele formam-se 24 faixas e cada faixa ela tem 15 graus. Muito bem. Do marco zero para o leste, essas horas elas vão ser positivas e ela vai do 0 até o 12, positivo, as horas aumentam. Se do marco zero, do meridiano de Greenwich, for para o oeste, essas horas elas serão negativas, ou seja, elas diminuirão de 0 até 12 horas, ela vai diminuir. Movimento de translação é um movimento que o planeta Terra faz ao redor do Sol. O tempo de duração é de 365 dias, 5 horas e 48 minutos e 47 segundos, ou seja, aproximadamente 365 dias e 6 horas, para realizar a volta completa ao redor do Sol. Esse intervalo de tempo a gente chama de ano solar, quando dá um ano em volta do Sol. Quando um astro, Sol, planeta, Lua, ele faz esse trajeto ao redor do outro, dá-se esse caminho o nome de órbita. A Terra descreve ao redor do Sol uma órbita elíptica, ou seja, em forma de elipse e não de circunferência, como vocês observam nessa imagem, ela não é totalmente redondinha. Devido ao movimento de translação, ocorrem as 4 estações do ano. Contudo, há a distribuição desigual da luz e calor nos hemisférios norte e sul. Quando em um hemisfério é calor, é verão, no outro hemisfério é frio, é inverno. As consequências do movimento de rotação é a distribuição desigual de luz e calor do Sol dos dois hemisférios norte e sul ao longo de um ano resulta nas 4 estações do ano: primavera, verão, outono, inverno, né? Que tem início no equinócio. O equinócio é quando essa distribuição de Sol é igual, das luzes solares é igual, fazendo a primavera e outono, e do solstício, quando essa distribuição de luz solar ela é diferente, verão e inverno. Você já ouviu falar no ano bissexto? O ano bissexto é o ano qual é acrescido um dia a mais, né? E como que a gente vai fazer esse cálculo? A gente pega um número inteiro, né, e divide por 4. Por exemplo, se a gente pegar aqui o ano de 2020 e dividir ele por 4, ele vai dar um número inteiro, então vai ser um ano bissexto. Se a gente pegar o ano de 2022 e dividir ele por 4, ele vai dar um número quebrado e não vai ser um ano bissexto, como acontece aqui. Vocês já ouviram falar do Sol da meia-noite? O que é o Sol da meia-noite? Por causa da inclinação do eixo terrestre, né, a incidência dos raios solares fazem que tanto no Polo Norte ou no Polo Sul, 6 meses do ano seja dia e 6 meses do ano seja noite. Como vocês observam nessa imagem aqui, lá no Polo Norte vai ser 6 meses do ano dia, já no Polo Sul vai ser 6 meses do ano noite. Isso a gente chama do Sol da meia-noite. Muito bem, continuando lá. Nessa aula aprendemos sobre os movimentos da Terra, suas consequências, bem como a importância dos fusos horários no nosso dia a dia. Tchau!